Depois desse momento em que eu decidi que eu realmente queria me tornar uma atriz profissional e que para isso eu teria que sair de Porto Alegre, eu teria que fazer uma grande mudança na minha vida, deixar aquelas pessoas que eu amava e vir para um lugar desconhecido. Cheguei em São Paulo, eu lembro que eu não conhecia ninguém, conhecia poucas pessoas, mas que não faziam parte da minha referência do dia a dia. E assim que eu cheguei, o Zé me reapresentou o Pascoal, e o Pascoal estava montando uma companhia chamada Dragão 7, que essa companhia permanece até hoje, e que fazia teatros em escolas. E eles estavam precisando de uma atriz que substituísse a protagonista, que é a Creuza Borges, que tinha ficado grávida. A peça era uma adaptação do Carlos Alberto Sofredini, da obra clássica do Gil Vicente, A Farsa de Inês Pereira. A peça se chamava Mais Quero Asno que me carregue que cavalo que me derrube. E eu fui convidada para substituir a protagonista, que era a Creuza Borges, que tinha ficado grávida. E aí era ótimo, era uma diversão muito grande, porque era só eu de mulher e os outros papéis femininos que faziam os homens. E a gente se divertia muito e fazia em escola, foi muito, muito importante para mim esse período. A gente fazia em escola, fazia 3, 4 espetáculos por dia. Era maravilhoso, porque o seu público gostava, eles aplaudiam, urravam, falavam no meio circo, entendeu? E se eles não gostavam, eles vaiavam, jogavam coisa. Então foi muito legal, porque foi um período de roda de fogo mesmo, de cair lá no picadeiro, né, no teatro das escolas. E, nossa, gente, agora que eu vi. Por que você não me avisou, Gustavo? Caramba, gente, deixa eu gravar tudo isso aqui com o peito de fora, entendeu? Não vão me acusar de quê? De pornografia agora? Não, nada, né? Fazer o quê, né? Eu acho que eu me empolguei, né? Então, foi muito legal essa época. Importante porque também eu comecei a ganhar o meu primeiro dinheiro, o meu primeiro salário. Porque a gente fazia em escolas e era maravilhoso, porque pagava na hora, recebia na hora, eu abria minha primeira conta no banco com o dinheiro de teatro em escola. Então eu valorizo muito isso, valorizo muito os grupos que fazem. O Dragão 7 é um grupo que existe até hoje, dirigido pela Creuza Borges. Eles fazem teatro em muitas escolas, vão para Portugal. Depois eu fiz outra peça com eles, eu fiz 2 peças com eles nesse mesmo período antes de entrar na oficina, assim que eu cheguei em São Paulo. Eu fiz os cursos com a Miriam e com a Lélia e fazia o Dragão 7 em escolas. Fizemos A Farsa de Inês Pereira e fizemos O Alto da Barca do Inferno, onde eu fazia o papel da Brice Davaz, o papel do anjo. E eu lembro, gente, eu lembro disso, a minha estreia em São Paulo, minha estreia no teatro aqui. Foi com o Alto da Barca do Inferno, que a gente fazia ao mesmo tempo que A Farsa de Inês Pereira, no teatro, onde eu fazia o anjo, e o cenário era uma escada, assim, daquelas escadas de pintor, sabe? Ficava em cima da escada, e as outras personagens passavam pelo portal, né, que é o alto da barca, era todo num porto, né, onde as almas chegavam ali e eram recebidas ou pelo diabo ou pelo anjo. A história da peça é essa. E eu fazia o anjo. E aí, quando eu comecei a falar na estreia, eu comecei a falar dar o texto do anjo, a escada começou a balançar. E eu vendo que a escada estava balançando, gente, imagina. E aí balançou, aí caiu. Eu caí de cara em cena. Aí caí. Foi aquela coisa, né? Meu Deus, aquele... E eu senti que... no chão, senti que não tinha machucado nada. Aí eu pensei, bom, eu vou aproveitar essa queda, né? Aí fiquei um tempo lá e daqui a pouco levantei e saí dançando. Então quer dizer que esse medo de cair de cara no chão, já quebrei a cara de cara, sabe como é? Posso dizer que quebrei a cara já pra começar. Isso que é, né? No teatro a gente tem essa referência, né, da merda. Desejar no teatro sorte significa merda. Significa também você ver tudo com os olhos de poder transformar
as coisas ruins em coisas positivas. Então, para o teatro, o importante não é ser o mais belo, o mais inteligente, o melhor. O importante é eu ser mais verdadeiro, mais transformador. E aí, então, poder se tornar, assim, o mais belo, o mais importante, enfim, o melhor que aquele instante pede. Isso significa usar tudo, inclusive as coisas ruins. Então, por isso que quando você quer falar uma coisa boa, você não fala, nossa, boa sorte, você fala merda. Ou seja, use a merda a seu favor. E eu tive esse ensino de cara, porque ou eu desistia, né? Desistia, porque eu já caía ali, ou eu transformava aquela queda num salto diferente, e aí tive que dançar. Ou seja, dancei.